Doutora Jéssica Assis, a gente sabe que está um olho lá e outro cá, porque o trabalho não para, né, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, agradeço o convite, sempre uma satisfação estar aqui nessa bancada feminina empoderada. Satisfação é nossa em recebê-la, o momento não é dos melhores, né, doutora? Mas a gente precisa lidar com o momento também. Então, vou começar lhe perguntando, dentro dessas investigações todas, né, o que a polícia constatou, afinal? Já está fechado, não está fechado? Continua investigando o caso deste homicídio tão triste que abalou a cidade ontem. Continuamos investigando, o caso já está quase que 100% esclarecido. Estamos ainda na pendência da finalização do laudo pericial e o que temos por hora, com um bom juízo de fidedignidade, é que o sujeito que foi preso na manhã de ontem foi o único responsável pelo cometimento dos crimes que, né, ceifaram a vida daquelas 4 mulheres, crianças da mesma família. Tratou-se de, no meu entendimento, né, crime de feminicídio, com também crime de estupro e estupro de vulnerável, conforme laudo pericial, né, que confirmou a ocorrência de violência sexual contra as meninas e pelo próprio interrogatório dele, em que ele confessou ter violado sexualmente 3 das 4 vítimas, o que também foi confirmado por perícia. A senhora acompanhou o momento da prisão, acompanhou a oitiva, tudo do rapaz? Sim, sim. Fizemos de maneira conjunta, né, eu e o Bruno. Como eu sou a delegada plantonista da semana, também estou na incumbência de encerrar o procedimento. Já ajuizei o auto de prisão em flagrante delito e representei também pela conversão da prisão em flagrante e prisão preventiva, bem como demos cumprimento a 2 mandados de prisão que havia em nome desse sujeito, um por crime de latrocínio cometido no estado de Goiás, o processo data de 2014, e outro mandado de prisão por crime de estupro cometido em Lucas do Rio Verde neste ano. As pessoas têm perguntado aqui, a pergunta que mais chega para nós via Fala Cidadão é por que com esta ficha esse rapaz estaria solto ainda hoje? Então, o que acontece é, apesar de, né, ele ter cometido recentemente um crime muito similar na cidade de Lucas do Rio Verde, em setembro do presente ano, havia um mandado de prisão em nome dele. Os colegas foram incessantemente na tentativa de buscar, de localizar esse suspeito, mas ele não tinha sido localizado pela polícia. Infelizmente, ele tomou guarida aqui em Sorriso. Né? Foi trabalhar quietinho, sem registro, provavelmente? Muito provavelmente, né? Morando naquela construção. E, infelizmente, ele, na cabeça, né, deturpada dele, ele cometeu aquela atrocidade no que ele entendeu que seria uma oportunidade pelo fato de ter várias mulheres dentro da casa que estavam sozinhas, uma vez que ele tinha a possibilidade ali de estudar a rotina delas. A impressão que passou para a gente assim foi de uma frieza muito grande deste moço. Na oitiva para a polícia, ele continuou assim também, delegada? Sim, ele afirma que estava sob a influência de substâncias entorpecentes. Usou droga? Que ele usou droga, né, no momentos antes do cometimento do crime. Mas eu acredito, assim, pelo histórico dele, já é uma contumácia. Ele é um predador sexual. Não dá para falar até que ponto ele estava tão sem ciência do que ele estava fazendo, porque dentro dos materiais apreendidos pela equipe da DHPP constava até uma calcinha da vítima que ele pegou como souvenir, num comportamento completamente denotativo de um verdadeiro predador sexual. Doutora, nós vimos em alguns portais que a intenção dele era furtar a residência, mas havia sido flagrado ali pela mãe das crianças. Procede essa informação mesmo ou ele já foi nessa intenção de cometer os abusos e as mortes? Então, ele afirma que a intenção dele seria subtrair, né, num primeiro momento, subtrair bens da residência, que ele entrou por uma janela de um banheiro, salvo engano, né? E que ao adentrar na cozinha, ele se deparou com a mãe das crianças, que teria sido logo a primeira vítima da empreitada criminosa dele, e que ela teria partido para cima dele, né? Só que, de qualquer forma, independente de qual tenha sido a intenção dele, eu entendo que, pelo fato da violência sexual, pelo modus operandi, é um feminicídio claro.
Elas gritaram, as pessoas estão perguntando aqui, uma curiosidade talvez, mas eu penso assim que às vezes quando se fala a respeito, por mais difícil que seja, mas começa a aliviar, né? A sensação de pânico que causou em toda a cidade essa situação. É longe de outras casas? Será que ninguém teria podido ouvir um grito de socorro dessas vítimas, doutora? Como é que foi isso? O que ele relatou em relação ao horário de cometer esse crime e tal? O que a senhora pode dividir conosco no caso? O delito, provavelmente, ele foi cometido de acordo com o que os peritos nos passaram ali entre 23 horas e meia-noite da sexta-feira. E, inclusive, o suspeito relata que a última das vítimas que ele ceifou, cuja vida ele ceifou, que teria sido a criança de 10 anos que ele matou por esganadura, ele teria a matado porque ela gritava e chorava muito. Então, houve muitos gritos, sim, houve muitos pedidos de ajuda, mas acredito que ninguém tenha ouvido. Porque ninguém pediu ajuda, ninguém não chegou ligou para a polícia, não chegou. Nenhum registro. Tanto é que nós tomamos, né, conhecimento justamente por conta da preocupação do pai, né, das vítimas. Que talvez não tivesse sido atendido alguém, não é? É complicado, né, doutora? Até falar a respeito, a gente não pode entrar num índice aí maior de especulação, e nem é esse o plano aqui, mas para a comunidade, como é que podemos nos prevenir de situações dessa natureza? Eu preciso só encerrar com as TVs antes da senhora responder a pergunta. Cidade Verde e SBT, que nos transmitiram até aqui, vão seguir lá com suas respectivas programações, mas a gente ainda vai seguir pela Rede TV com a doutora Jéssica, pelo rádio, pela nossa live, né, Raíssa? Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Excelente terça e até amanhã. Então, doutora, como é que poderia se evitar para que uma pessoa com essa ficha criminal, digamos, não fosse contratada, ainda que não de forma oficial, para uma obra, não sei como é que funciona isso muito bem, em qualquer situação? O que a gente pode fazer hoje? Eu acho que um cuidado, uma diligência que nós temos que começar a adotar, principalmente por parte de pessoas que vêm empregando esse tipo de mão de obra, que geralmente trabalha por empreitada, né? Recebe diária, não vai ter uma documentação ali, né, assinada, etc. Tem que fazer uma checagem básica, né, de passagem, de antecedentes, principalmente se existe mandado de prisão em aberto. A pessoa tem acesso? Eu teria, por exemplo, acesso a isso? Eu, pessoa física? Eu até elaborei um documento que eu vou encaminhar para você, Raíssa, no seu WhatsApp, em que eu coloquei ali com QR Code como é que você acessa o site do BNMP, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão, sites de busca processual como Jus Brasil, em que você pode consultar processos criminais em andamento, site do Tribunal de Justiça, como emitir uma certidão online. Então, são todos bancos de busca abertos ao público, que qualquer um pode acessar. Então, eu acho que a gente tem que tomar, sim, esse tipo de cuidado para que essa situação não aconteça, para que a gente não torne a cidade um reduto de criminosos fugitivos que se evadem da aplicação da lei penal em outros estados e outros municípios por conta da fácil oportunidade de trabalho que existe aqui em Sorriso. A gente sabe que é uma cidade que cresce economicamente a índices absurdos. Então, aqui tem emprego, aqui tem dinheiro. Sim. E, principalmente, por eles poderem trabalhar sob um certo manto de anonimato, né? Esse tipo de situação pode acontecer. É importante ressaltar que, claro, né, eu entendo a sensação de pânico coletivo que isso gera, mas a gente não pode deixar de ter em mente que se trata de um predador sexual, de um verdadeiro serial killer mesmo, né? Então, assim, por mais que a gente sempre fale em cuidados, etc., são outsiders, são pessoas totalmente fora da curva. A senhora quer dizer que é um caso que não vai acontecer de novo daqui a pouco, pelo menos é o que se imagina, não pela história, pelos registros. São casos muito raros. Esporádicos mesmo. São casos raros. A gente sabe que infelizmente, né, existiu essa oportunidade aí para esse sujeito cometer esse crime, que ele enxergou, né, essa janela de oportunidade, mas a gente tem que ter um certo
uma certa frieza para analisar as situações, para que a sociedade não fique inteiramente em pânico, né? Esse não é o objetivo. Nós Esse estamos aqui não é o justamente objetivo. falando para poder... Exatamente. Né? Tanto é que a Polícia Civil daqui de Sorriso, a Polícia Militar, né, excelente trabalho também do conjunto com o coronel, elucidou o crime de uma maneira muito rápida. Agora, nosso cuidado é realmente propiciar que sujeitos que tenham mandados de prisão em aberto possam, né, ser identificados e essa prisão ser cumprida. Por isso que abordagens de rotina, a própria lei seca, as operações que a as polícia nossas mantém. operações, né? Mas essas abordagens ostensivas, Sim. de policiamento ostensivo mesmo, como a Polícia Militar faz, a Guarda Civil faz, elas são extremamente importantes. Sem a própria lei dúvida. seca é um instrumento muito valioso que a gente tem, porque inúmeros mandados de prisão são cumpridos oriundos de abordagens de lei seca. A gente pega, vê, muitas vezes é um infrator que nem está cometendo crime de embriaguez ao volante, mas pelo simples fato de você fazer uma checagem de documentos, você consegue localizar um mandado de prisão em aberto. Já aprendi ofensores sexuais que estavam escondidos aqui em Sorriso dessa forma. Uhum. Então, No caso desse sujeito, na sua experiência, doutora, a senhora acredita que tem alguma chance de esse moço sair da cadeia algum dia? Ele vai a júri popular? ele vai a júri popular, tá? Porque o que ele cometeu foi um crime contra a vida, foi crime de feminicídio. Feminicídio é um tipo de homicídio, né? Então vai a júri Com popular. qualificação específica, no caso, daí aumenta a pena. Cada um desses crimes tem uma pena específica e soma todos, é assim? Com certeza, né? Então, assim, o feminicídio, ele por exemplo, a pena base do crime de homicídio, né? Varia ali entre 6 a 30, né? Agora fugiu da cabeça se é 6 a 30 ou 6 a 20, né? Mas o de feminicídio ali vai de 12... o patamar mínimo é 12. Já então, no mínimo assim, 12 por cada no um mínimo desses 12. crimes, se conseguir Então, colocar. Ele vai ser indiciado, assim, por 4 feminicídios, fora, né, outras agravantes, fora os crimes de estupro que ele cometeu. E fora os Então, crimes que ele já tinha anteriormente, que a gente comentou no comecinho isso, aqui da fora, sua fala. né, essa somatória que vai ter com os Que crimes já tinha anteriores. mandado por outra situação, no Então, caso. como teve reforma legislativa também na lei de execuções penais, a própria questão de progressão de regime, que é algo que preocupa muito a população, Sim. né, foi endurecido. Então, ele não vai sair sequer para trabalho externo tão rápido assim. Não ele pode, não né? não vai. Ele vai ficar segregado. Pela lógica, a gente deveria pensar um sujeito com essa natureza, essa índole, nunca deveria sair para serviço nenhum fora do Para presídio, né? meter a cara para fora do presídio, não. A pessoa está falando aqui que o crime cometido por ele em Mineiros foi contra um homossexual. As pessoas estão ouvindo a gente aqui. E há a sugestão, inclusive, de deveria haver castração dessa pessoa aqui para homens com essa natureza. A gente sabe que a lei precisa ser respeitada, né, doutora? Né? Infelizmente, aí é um tipo de pena, de sanção que é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, pela Constituição Federal, que proíbe qualquer aplicação de pena degradante, com caráter cruel, com caráter de perpetuidade. A gente entende a indignação das pessoas, mas mesmo a castração, há estudos que falam que nem isso seria suficiente para parar um ímpeto de uma pessoa dessa. Porque tem muito mais a ver com uma relação de poder, uma relação de subjugação, é muito mais mental do que hormonal. Para ferir o outro mais Para ferir o do que outro. qualquer Então, outra mesmo se coisa. essa pessoa não tivesse no domínio da potência sexual dela, do órgão em si, ela poderia se valer de outros objetos para cometer uma Infelizmente. violência contra a vítima. Então, perguntando aqui, eu vou repassar a pergunta, se a senhora quiser falar sobre. Se a situação fosse outra, se a mãe tivesse ferido de morte o invasor, qual seria o tratamento dado a essa mãe? Legítima defesa. Legítima defesa. Legítima no defesa, caso, sem como esse. dúvida nenhuma. Não seria lavrado qualquer flagrante contra ela. Seria, né, ela defendendo a família dela. O que mais, doutora, a gente precisa dizer para a nossa comunidade sobre essa situação toda aí? Que eu sei que até os delegados já devem estar cansados de falar a respeito, né? Mas a gente já convidou justamente para tentar quebrar um pouco desse clima terrivelmente pesado que se criou aqui na cidade a partir dessa situação. Estamos todos consternados. Ali, eu, o Bruno, o doutor Eugênio, em todos os nossos anos de atuação, nós nunca tínhamos visto um crime tão bárbaro, algo tão cruel, uma cena de crime tão feia. Os nossos policiais estão todos desolados. A nossa polícia técnica também, né, que trabalha com tanto louvor, com tanta dedicação, também todos muito estarrecidos com tudo que aconteceu. Então, assim, não tem como a gente falar para se acalmar, para
não há consolo para o que aconteceu. O que a gente tem que pensar realmente é, daqui para frente, certos cuidados que a gente tem que adotar, principalmente na contratação de mão de obra nesse tipo de trabalho informal. Eu acho que é uma necessidade a gente falar desse senso Sim. de responsabilidade social que incumbe a todos nós. Sem dúvida. E principalmente para vítimas de crimes sexuais, porque como a gente sempre conversa, existem situações em que vítimas são atacadas, sim, por predadores sexuais, mas algumas vezes elas não vão à polícia. Elas não denunciam o crime por medo, por vergonha, por achar que vão chegar ali na instituição e vão receber um péssimo tratamento por parte das autoridades públicas. Então, esse medo, esse receio, ele precisa ser vencido. Porque a gente sabe o quanto que é difícil para uma vítima trazer à tona, reviver momentos de dor, de agonia, de sofrimento. Mas a gente tem que entender que esses predadores, muitas vezes, eles não param. Na maior parte das vezes, eles não vão parar com uma vítima só. Então, esses casos têm que ser denunciados. Até me preocupo porque vi certos comentários falando aconteceu um crime assim, assim, assado, e não existe um boletim de ocorrência ali no meu sistema que fale desse crime tipo que foi citado. Dos crimes pretéritos que algumas pessoas vão comentando em redes sociais. Então, eu peço, me procurem na delegacia, né, que é onde eu sempre vou ser encontrada, me manda uma mensagem via rede social, se tem conhecimento de algo que tenha acontecido há algum tempo atrás, mesmo que tenha sido uma mulher que foi abordada na rua, como a gente viu há alguns meses atrás, né, acontecendo com certa frequência. Todos esses fatos têm que ser levados ao nosso conhecimento para garantir não só uma punição justa, mas para propiciar que a gente consiga cercear esses agressores. De resto, também falar para a população tomar cuidado com a maneira como guarda a casa, a maneira como fica ali na intimidade. A gente vê muitas casas aqui ainda que não tem cerca elétrica, que não tem concertina. Vejo muita gente que deixa a porta aberta, a porta da casa aberta. Infelizmente, a gente vive um cenário de complexidade social, e não é só aqui em Sorriso, é no mundo inteiro, que a gente não pode mais fazer isso. Não dá para deixar a porta aberta, não dá para ficar sem ofendículos na casa, não dá para você dormir com uma janela da casa aberta. Então, assim, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. É muito, muito complicado, porque a culpa, como a gente sempre fala, nunca é da vítima. Ninguém tem o direito de que arrombar uma janela, entrar numa casa e fazer o que aquele homem fez. Foi bárbaro, foi horrível, foi repugnante. Não justifica, mas a gente tem que começar a se cercar desse tipo de cuidado. Doutora, a gente sabe que quando estamos em uma situação de risco, é complicado nós pensarmos em uma resposta rápida, o que fazer naquele momento. Na visão da senhora, os pais ensinarem aos filhos, desde pequeno, o endereço da casa, como ligar no 190, 197 em situações como essa, é de grande valia também? Com certeza, esses são ensinamentos que a gente tem que passar para as nossas crianças o mais rápido possível. Da mesma forma que a gente sempre fala sobre essa necessidade de educação sexual, de falar sobre toques inapropriados, toda criança precisa estar munida desse tipo de informação básica, até porque não só por uma situação extrema como essa, mas está em casa e alguém passou mal. Né? Uma criança de 9, 10 anos de idade, ela já tem condição, ela consegue pegar um telefone e ligar para pedir ajuda. Então, sim, esse tipo de educação, esse tipo de informação, ela é necessária. Os pais têm que ensinar, e digo mais, as escolas também têm que ensinar às crianças, né, essas ferramentas, esses mecanismos que podem ser usados para pedir ajuda. Esse QR Code a senhora vai disponibilizar, que a gente pode colocar na matéria para quem quiser acessar de tarde, pode ser? Sim, eu vou encaminhar para a Raíssa agora aqui no WhatsApp Muito dela. Bem. Porque tem pessoas, inclusive, dizendo aqui que deveríamos aí fazer um pente fino, né, em todas as pessoas que estão trabalhando. Eu acho que quem não deve, não teme, não é? E aí houve um questionamento, enquanto a senhora estava explicando antes outra situação também, em relação a documentos falsos. Existem situações, a senhora já pegou alguma em que o cidadão usou documento falso, esse tipo de pessoa? Sim. Inclusive, né, a nossa pauta originária, né, dessa entrevista seria para falar sobre a prisão do torturador que estava escondido no Maranhão. E foi justamente o que aconteceu. Nesse caso, nós recebemos uma denúncia anônima falando exatamente do endereço em que esse rapaz poderia ser encontrado.
e nós entramos em contato com a Polícia Civil do Maranhão em sede de uma operação policial de cumprimento de mandados de prisão por crimes contra a vida. Os delegados de lá lograram êxito em localizar esse nosso foragido, mas ele estava com um documento falso. Lá no Maranhão. Lá no Maranhão, inclusive com uma empresa aberta no centro da cidade. Olha só. Então, nesse aspecto, é muito importante também o trabalho que a imprensa faz em auxílio a nós policiais. Toda vez que a gente divulga um cartaz de procurado, um cartaz de fugitivo, esses cartazes eles são extremamente importantes, porque nesse caso ele foi reconhecido pela fisionomia dele, porque Alguém o nome viu, era outro. você é procurado, você é o sujeito do cartaz. Então, aqui na Polícia Civil, a gente começou, né, a adotar essa prática de divulgação de cartazes de procurado. E cada vez mais vocês perceberam como que vem aumentando, como que vem se intensificando isso. Isso é algo que nós passaremos a fazer com mais frequência também. Porque o resultado é efetivo, É né, efetivo, nesse caso. Muito efetivo. bom. O pessoal está dizendo aqui o seguinte, que se alguém armar uma armadilha na casa e por acaso machucar o bandido, com certeza quem vai pagar é o proprietário. Temos vários exemplos disso aqui, um ouvinte. Depende do tipo de situação? Não, é o mesmo raciocínio da cerca elétrica. Se alguém pular o muro de sua casa e ficar eletrocutado da cerca elétrica, você não vai responder por nada. Isso é legítima defesa, algo que a gente chama no direito de legítima defesa pré-ordenada. Então, é um ato lícito, tá? É uma excludente de ilicitude, não há problema nenhum. E Tá? na Só dúvida- tem que tomar cuidado para não machucar as próprias pessoas que vivem família. na casa, né? Crianças, animais, domésticos, etc. Muito bem. E na dúvida sempre pode conversar com alguém também que tenha conhecimento, né, doutora, a respeito desse tipo de situação, né? Com certeza. Muito bem. A senhora falava antes também em relação a procurar a polícia quem tenha ciência de algum caso pregresso. Quanto tempo é possível, em quantos anos ainda denunciar um crime de natureza sexual? Os prazos prescricionais são extremamente elásticos, né? Então, a gente está falando de prazos prescricionais de mais de 20 anos e quando se trata de vítima menor de idade, são prazos prescricionais que começam a contar quando essa vítima completa 18 anos de idade. Então seria 18 mais 20, pelo menos. Exato. Então tem tempo, a pessoa Tem pode tempo, ir tem lá na tempo. delegacia. Às vezes a pessoa fica na dúvida, eu vou lá, de repente é um policial que vai me atender e não quer falar com o homem. A senhora consegue atender a demanda toda lá? Com certeza, como a gente frisou desde a divulgação da nossa mudança de sede, o Núcleo de Defesa da Mulher passou a operar de uma maneira praticamente independente do resto da delegacia. A gente tem um espaço apartado, os atendimentos são feitos por uma equipe exclusivamente feminina, tá? Então, é algo que a gente consegue propiciar para a população, esse atendimento especializado ali de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas da tarde. Nos finais de semana é equipe de plantão, mas é uma equipe treinada, preparada, e a gente tem psicóloga também para ajudar nesse acolhimento e propiciar uma investigação aí mais humanizada para quem tenha sofrido esse tipo de crime. Muito bem, doutora, eu vou agradecer a sua vinda aqui. Eu sei que a senhora tem que cumprir a sua agenda lá. A Sorriso FM está sempre à disposição e caso a senhora tenha algo mais a dizer sobre o caso, até mesmo o moço lá, ele também vai a julgamento, aquele da criança ou não? Aquele que abusava da enteada, que foi preso no Maranhão? Sim, também, né? Na verdade, é um processo que já está tramitando no Poder Judiciário, já houve audiência, mas como ele estava foragido, né? Agora vai ser dado andamento e Sorriso conta com um Ministério Público extremamente forte, extremamente endurecido, extremamente combativo em termos de violência de gênero, violência contra criança e adolescente. Temos uma juíza excelente na 2ª Vara Criminal também, que é extremamente sensível a esse tipo de causa. Então, eu tenho certeza que esse agressor ele vai ser punido com a contundência, com a severidade que o caso demanda, porque realmente foi um crime muito bárbaro, que também aconteceu aqui na cidade em 2021. Uma pena, né? A gente fica triste de ver o nome de Sorriso ser dito nacionalmente, infelizmente, agora mais uma vez, não é com esse caso, mas parabéns à autoridade policial. Nesse caso específico de ontem, foi muito rápida a resposta, né, doutora? Com certeza, e por mais que o Dr. Bruno não tenha podido estar aqui por razões de ordem pessoal, vim aqui representando, mas toda a parte de diligência na rua,
quando se trata de crime contra a vida, mesmo em se tratando de feminicídio, mesmo se tratando em morte de criança e adolescente, a incumbência investigativa é da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. E o Dr. Bruno, ele foi extremamente rápido, ele foi extremamente sagaz nessa investigação, em conseguir chegar a um suspeito de uma maneira tão célere, tão ligeira, que propiciou essa prisão. Então, assim, ele é um delegado, além de muito atuante, além de muito eficiente, uma pessoa extremamente sensível também. Então, eu nunca vou me esquecer da cena dele abraçando uma familiar da vítima, consolando aquela vítima. Rodou na imprensa, né? Tá na imprensa nacional essa imagem, porque o Bruno, ele é realmente um profissional, uma pessoa diferenciada. Muito bem, Então, meus parabéns ao meu colega. Eu tenho muito orgulho de ombrear nessa função tão difícil, nesse labor tão dolorido, né? Mas ter ele do nosso lado, ter ele como defensor da sociedade sorrisense é um grande alento para todos nós. Para a autoridade policial, a gente sabe que também não é fácil, como para qualquer ser humano lidar com essas coisas. Antes que a senhora vá, uma pergunta que chegou aqui, a pessoa está insistindo, se acertar, no caso, uma vítima for vítima de defesa dentro da residência, der um tiro em alguém, camarada morre. A pessoa responde processo ou não responde? Se responder, que tipo de processo? Não responde. Trata-se de legítima defesa, como a gente já conversou, mas é importante alertar a população, né? Por mais que tenham sido endurecidas as regras para conseguir posse de arma de fogo, ainda existe a possibilidade de ter arma de fogo. Então, é sempre importante que quem tenha regularize a sua situação para não ter nenhum dissabor com relação a uma eventual persecução penal por conta de um posse ilegal de arma de fogo. Aí pode responder, se não tiver regular, no caso. Muito obrigada pela sua disponibilidade, doutora. Eu que agradeço o convite.